Olá, criança, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim. Hoje estamos de volta para mais uma aula de matemática e iremos hoje revisar todos os conteúdos da nossa disciplina. O que iremos precisar para a aula de hoje? Bem, muita atenção, caderno, lápis e borracha. Para que o caderno? Para você fazer todas as anotações e praticar juntamente com o professor. Vamos lá? Então, para dar início aos nossos estudos, na nossa revisão, nós vamos começar aqui pelos números naturais. E o que vem a ser os números naturais? Em nossa aula, você aprendeu que a sequência dos números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e tem mais, certo? Observe que nessa sequência os números estão em ordem crescente. E aqui nós temos que fazer uma observação bastante importante. A sequência dos números naturais, ela é infinita, ou seja, não tem fim, tá? Perceba que ali depois do 14 eu coloquei 3 pontinhos para indicar que ela continua. Assim como você olhando para o céu, você vai ver infinitas estrelinhas, várias estrelinhas, você nunca vai conseguir contar todas aquelas estrelinhas, os números também são infinitos. Você vai continuar contando eles infinitamente e nunca vai terminar, ok? Ordem crescente e decrescente dos números. Vamos observar a reta numérica a seguir. Então, aqui eu tenho uma reta numerada de 1 até o número 15. Ao observar a reta numérica, podemos dizer que ela está na ordem crescente, pois se inicia no menor número, que é o 1, e ela vai até o número 15, certo? Então, nós temos uma sequência de números aqui saindo do menor para o maior, portanto, uma sequência de números crescente. Como ficaria a ordem decrescente? Então, vou pegar aqui a mesma reta que eu utilizei anteriormente e vamos ver o seguinte, eu estou iniciando com o número 15, minha sequência ela vai iniciar no número 15 e vai terminar no menor valor que é o 1. Ficaria da seguinte forma, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então eu estou saindo do maior número para o menor. Quando eu faço isso, eu estou escrevendo os números em ordem decrescente. O que é o antecessor e o sucessor? Aqui eu quero que vocês façam uma anotação bastante importante, porque ainda tem muita criança que faz confusão com isso, tá? Quem é antecessor, quem é o sucessor. Então, o antecessor é o número que vem antes, e o sucessor é aquele que vem imediatamente depois. Veja o número 6 na reta. O antecessor é o número 5, e o seu sucessor vai ser o número 7. Tudo bem? Saiba mais. Veja a sequência abaixo. Aqui eu tenho uma sequência começando no 0 e indo até o número 16. Através da sequência podemos perceber que 10 é maior do que o 7, porque o 10 ele vem depois do 7. Se ele vem depois do 7, todo número que vem depois de outro, ele vai ser sempre maior. E que o 6, nesse caso, ele é menor do que o 9, porque ele vem antes. Se o número vem antes, ele é menor. Para a gente fazer essa representação de maior e menor, a gente utiliza o seguinte. Maior que, a gente vai representar com uma setinha virada para a direita. Então, se você pegar sua mãozinha e colocar na sua frente, dessa forma aqui, e ver essa abertura, tá certo? Se você está fazendo isso com sua mão direita, nós temos um maior que. Tá certo? Então, toda vez que eu quiser indicar que um número ele é maior do que o outro, eu vou utilizar maior que. Agora, se eu quiser representar que um número é menor que outro, eu vou fazer a setinha virada para a esquerda. Então, basta você pegar a sua mãozinha esquerda e fazer essa setinha aqui. Então, eu estou indicando que um número é menor do que o outro. Ok? Agora vamos observar novamente a sequência a seguir. Eu tenho novamente aqui os números posicionados de 0 até o número 20 e, como você já sabe, essa sequência está na ordem crescente. Agora vamos circular todos os números pares e em seguida escrever por extenso.
Então, circulando apenas os números pares, o que é que nós vamos ter aqui? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e o número 20. O que precisamos fazer agora é escrever esses números por extenso, ou seja, escrever como que a gente lê ele, escrever o nome de todos esses números. E eu tenho ali 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e o número 20. Aqui eu quero que você fique esperto com uma coisinha. Os números naturais pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês os números 12, 16, 20, 22, 28, 36 e 54. O que a gente entende por números terminados, tá? Então, sempre que eu for escrever um número, nesse caso aqui o número 12, primeiro a gente escreve quem? O número 1 ou o número 2? Eu vou sempre escrever primeiro a maior ordem, tá? Nesse caso aqui, a maior ordem que eu tenho é a ordem das dezenas, ou seja, é o 1. E, por último, eu vou escrever o 2, ou seja, ele está terminando em 2. Então, os números terminados são todos aqueles que a gente vai observar as unidades. Então, se na unidade for 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número é um número par. E os números ímpares, quais são? São todos aqueles que não foram circulados na sequência anterior. Então, colocando aqui aquela mesma sequência que nós vimos anteriormente, de 0 até 20, eu vou ter todos esses números, e os que nós não circulamos foi o 1, o 3, o 5, o 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Agora vamos escrever como se lê esses números. Todos esses números circulados são números ímpares. E aqui eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Novamente, fique esperto. Os números ímpares são todos os números terminados. Nós já vimos que números terminados eu vou olhar sempre para o algarismo das unidades. Aquele último número que eu escrevo são aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. E os exemplos que eu tenho aqui são esses: 11, 13, 15, 27, 33, 39 e 49 são todos números ímpares. Tudo bem até aqui? Números ordinais. O que são os números ordinais? Então, os números ordinais servem para indicar a posição, a ordem ou lugar. Vamos ver o seguinte exemplo. Aqui eu trouxe uma sequência de carrinhos numerado de 1 até 8. Perceba que ele tem uma bolinha aqui para indicar que isso aqui é uma ordem, tá certo? Não se trata de um número qualquer. Ele está indicando uma posição. Bom? Então, observe os carros de corrida. Qual é a posição de largada do competidor brasileiro? Quando a gente fala posição de largada, significa dizer que os carros ainda estão em posição para iniciar a corrida, tá certo? Eu não estou perguntando aqui em qual foi a posição que o brasileiro chegou, e sim a posição que ele largou, tá bom? Então, ele largou em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar. Se a gente for observar aqui, eu tenho a bandeirinha do Brasil ali, tá certo? E essa bandeirinha ela está justamente no carro que está ocupando o terceiro lugar, tá bom? Observando essa sequência de números aqui, a leitura deles a gente faz da seguinte forma. Nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, isso que nós acabamos de fazer aqui, a leitura dos números, a forma como nós escrevemos é justamente a escrita por extenso. Ok? Vejamos agora as unidades, as dezenas e as centenas. Então, você se lembra do material dourado? Quem é que não lembra do material dourado? Aquelas barrinhas, os cubinhos, e temos ainda, nesse caso aqui, como tem a centena, a gente tem a placa, certo? A plaquinha que representa justamente as centenas. Então, ele é formado por várias peças. Veja as peças que representam as unidades, dezena e centena. Como eu já mostrei para vocês aqui, eu tenho que a unidade ela é representada por um cubinho, a dezena representada
por uma barrinha e a centena representada por uma placa, tá certo? O que é uma dezena? Uma dezena nada mais é do que um conjunto de 10 unidades ou 10 cubinhos. Se eu for colocar todos eles aqui, vai dar justamente uma barrinha ou uma dezena, tá? Uma dezena corresponde a 10 unidades, ok? Se eu pegar 10 barrinhas, colocá-las enfileiradas umas nas outras, eu vou ter uma placa, ou seja, uma centena, tá certo? Então, o que é uma centena? Uma centena nada mais é do que 100 unidades, tá? Então, uma centena vale 100 unidades ou 10 dezenas, ok? Continuando, vamos praticar. Lembra que no início da aula eu pedi para vocês separarem caderno, lápis e borracha? Então, chegou o momento de utilizar esse material. Tiago e Juliana têm uma coleção de figuras. Veja a representação a seguir e descubra a quantidade exata de cada um. Então, o Tiago, ele tem todas as figurinhas dele representadas com material dourado aqui, e a Juliana também tem a representação das figurinhas dela com material dourado. O que nós precisamos fazer agora é descobrir a quantidade e colocar no nosso QVL. Então, o Tiago aqui, contando as unidades, que são os cubinhos, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos um total de 6 unidades. As dezenas, nós temos 1, 2, 3, 4 dezenas. Se eu tenho 4 dezenas e cada uma dessas dezenas corresponde a 10, eu tenho 10, 20, 30, 40. Então, eu tenho ali 4 dezenas mais 6 unidades, dá um total de 46 figurinhas. Já a Juliana, ela tem quantas unidades? Começando ali pelos cubinhos, nós vamos ter um total de 3 unidades. Já as dezenas, nós temos 2 dezenas. 2 dezenas corresponde a 20. Então, eu tenho um total de 23 figurinhas. Quem tem mais nesse caso? Nós podemos perceber que o Tiago, ele tem 4 dezenas e 6 unidades, ou seja, 46 figuras. Qual o total de figuras os dois têm juntos? Então, o que nós precisamos fazer aqui é colocar primeiro no nosso QVL a quantidade de cada um. Eu vou pegar aqui o Tiago, tem 4 dezenas e 6 unidades, ou seja, 46 figuras. E a Juliana, ela tem 2 dezenas e 3 unidades. Toda vez que eu quiser saber o total de duas quantidades ou mais juntas, eu vou ter que fazer uma adição. E a gente já sabe que, tanto na adição como na subtração, a gente sempre vai começar pela primeira ordem, que nesse caso aqui é as unidades, depois passar para a segunda ordem, que é as dezenas. Se a gente tivesse uma terceira ordem, que no caso é as centenas, a gente faria ela também, tá? Então, começando pelas unidades, passando para as dezenas, vamos fazer a operação. 6 mais 3 dá um total de 9. Fazendo a operação nas dezenas, 4 dezenas mais 2 dezenas me dá um total de 6, ou seja, 69 figurinhas. Os dois têm juntos 69 figurinhas, ou seja, 6 dezenas e 9 unidades. Podemos dizer que a quantidade que Juliana tem é par ou ímpar. Por quê? Vamos observar aqui que a Juliana tem 23 figuras. Esse número ele é par ou é ímpar? Então, se você respondeu que esse número ele é ímpar, você já acertou. Porque Juliana tem 23 figuras e todo número terminado em 3, como nós já vimos, é um número ímpar. Observe a sequência e ajude Maria Joaquina a completar as centenas exatas. Então, ela já começou ali colocando 100. E como a gente quer apenas centenas exatas, quem é que vem depois do 100? Então, eu tenho 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, nós acabamos de preencher
a sequência da Maria Joaquina com todas as centenas exatas que ela queria. Agora vamos escrever os números por extenso em ordem decrescente. Ordem decrescente é do menor para o maior ou é do maior para o menor? Então, se você respondeu que é do maior para o menor, você acertou. O maior número que nós temos aqui nesse caso é o número 900. Então, nós vamos começar por ele. 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 e 100. Nós acabamos de escrever por extenso todas as centenas exatas em ordem decrescente. Então, nossa aula vai ficando por aqui e como atividade para casa, você vai seguir o roteiro de provas e continuar estudando para suas avaliações, que já é na próxima semana, ok? Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau, tchau!